Continuação da nossa aula sobre arrependimento. Você precisa entender que todo pecado precisa ser confessado. Lembra que nós lemos no último versículo? O seu nome, o nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Graças a Deus, a todas as nações. O nome de Jesus foi pregado a mim e a você. Não ficou só lá em Israel. A promessa de Abraão se cumpriu. Em ti, por causa da sua obediência, Abraão, e nós aprendemos com isso, serão benditas, bem-aventuradas ou abençoadas todas as nações da terra. Então, todo pecado precisa ser confessado. Por que precisa ser confessado? Porque, veja em Romanos comigo, por que o pecado eu não coloquei aqui no cronograma da aula, mas por que o pecado precisa ser confessado? Em Romanos 10 diz assim, a partir do 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja o princípio agora. Essa é uma chave para você. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração eu creio tudo que Jesus fez. Tudo isso daqui que está falando, ao ler a Bíblia, eu vou crendo no meu coração. Eu vou crendo no meu coração. Mas eu preciso falar com a minha boca. Então, aquilo que o Espírito me constrange, aquela dorzinha, aquele mal-estar que é gerado dentro de mim, esse é o remorso, é só o começo. Eu preciso confessar com a minha boca, que também é só o começo essa confissão. Vamos ler em 1 João 1, do 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Veja, em Deus não há treva alguma, não há mal nenhum. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra que lemos lá em Hebreus 10, o texto base para a aula do arrependimento. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, se eu confesso a respeito do meu pecado, ele me purifica de toda injustiça, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, a confissão de pecados, a confissão das coisas, como foi nas primeiras aulas, o poder da palavra, volte lá, leia sobre o poder da palavra, sobre aquela promessa em Isaías 54 que Deus falou, esta é a herança dos meus servos, eles refutarão toda palavra falada contra eles. A boca tem um poder sobrenatural de vida. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A continuação em 1 João, capítulo 2, do 1 ao 6. Meus filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Ou seja, eu não estou falando para vocês viverem uma vida de pecado e falar, quando eu chegar em casa eu vou me arrepender e eu vou confessar que eu fiz o mal. Não, ele não está falando disso. Ele está falando isso com a intenção de que você se mantenha limpo, porque em Deus não há treva. Então a continuidade de pureza para Deus é importante para mim e para você.
Então ele diz: meus filhinhos, eu estou escrevendo isso justamente para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, tropeçar no meio do caminho, no teu processo de mudança de mente, assim que teu coração ficar pesado, saiba, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ou seja, a entrega sacrificial pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ao dar, Deus colocou Cristo numa cruz, pendurado num madeiro, fez ele maldito para mim e para você termos vida. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, veja, não está falando de um livro, está falando de uma pessoa. Está falando, quando eu obedeço a palavra, eu preciso entender que eu estou obedecendo duas pessoas em concordância, três, o Pai, o Filho e o Espírito. Esta palavra aqui, ela é só letra, se eu ler. Mas ela é a própria boca de Deus, se eu creio. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. Mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Ou seja, mostre o fruto do seu arrependimento. Mostre a tua nova ação. Mostre o teu novo proceder. Eu sei que essa aula está sendo libertação para muitas pessoas que foram enganadas pela religião. A religião acha que você tendo uma aparência de bondade, eu com a minha saia até o joelho, eu tô com uma saia hoje até o joelho aqui, sentada nessa mesa. Essa saia não me salva. O fato de eu não estar usando um decote não me salva. Isso é uma manifestação da minha decência. Porque Deus mudou a minha conduta, o meu jeito de vestir. Agora, quando o meu jeito de vestir, a transformação da minha forma de vestir, eu não vou me esconder atrás da minha forma de vestir, manifesta uma determinada pureza do meu coração. E é disso que ele está falando. Ei, se você tem pecado dentro, por fora você está com aparência, mas por dentro tem pecado, confessa. Confessa porque está liberado. E a confissão, a misericórdia vai alcançar você. A misericórdia vai alcançar. E outra coisa, deve andar como ele andou. Os próximos capítulos, sabe o que vão falar? Os próximos capítulos de 1 João, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Se você vê alguém padecendo necessidade, você não faz nada sendo que você pode fazer. Aquele que pode fazer o bem e encolhe a sua mão, ele está pecando. É a continuação do texto que diz ele deve andar como ele andou. A continuação desse texto no capítulo 4 de João vai falar, ande em amor, que Deus é amor. Aquele que não ama o seu próximo, como pode amar o Deus a quem não vê? Eu já estou te dando um despertar para você entender o que é o fruto do arrependimento. Então nós precisamos manifestar. Eu falei essa palavra fruto, e como nós sempre pedimos que o Espírito Santo guie essas aulas, eu quero ler com você Efésios, o fruto do Espírito. Você vai ver como manifestar o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento, aqui em Gálatas 5, veja, mas o fruto do Espírito vê como confirma as palavras que estão ali em 1 João.
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do arrependimento. Você quer manifestar frutos? Que o fruto de Cristo, o andar como ele andou, manifeste arrependimento verdadeiro na minha e na sua vida. Nós praticamos os frutos de arrependimento por meio do livre-arbítrio e da obra de Cristo. E isso é a obra do Espírito Santo. Veja, a Bíblia relata esses frutos como fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós vai operar na nossa consciência. Lembra que o Espírito estava morto ao me arrepender diante de Deus e ao confessar Jesus como meu Senhor, eu recebo de novo aquele fôlego de vida perdido ali no Éden. Vou te dizer isso de novo. Quando eu me arrependo, quando eu acredito que o que Jesus fez na cruz é verdade, o texto central do arrependimento é ali, Hebreus 10, que nós usamos como texto central. Cristo veio como meu e o seu libertador. Quando eu confesso, eu acredito. Quando eu confesso que Jesus morreu por mim, a vida passa a habitar em mim e acontece uma operação na minha mente, trazendo o chamado a consciência de justiça. O Espírito, ao invés de eu viver condenada e eu ter prazer na maldade, eu não vou mais ter prazer na maldade, porque tem uma operação da consciência do céu agora dentro da minha mente, que é a consciência de justiça, por meio do Espírito que agora habita em mim, com vida, com a vida do céu. Veja o que está escrito para concluirmos essa aula, em João 16, do 7 ao 15. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quem é ele? Quando ele vier, convencerá o mundo, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade, com letra maiúscula, vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido de vocês. O Espírito Santo é a maior chave para a nossa identidade em Cristo Jesus. Vamos continuar na próxima aula. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito
Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.